Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas muito interessantes. Vamos lá. É assim. Vocês sabem que o Brasil é um país um pouco, vamos dizer assim, perigoso, né? Todos os anos acontecem 60 mil mortes violentas. Para vocês terem uma noção, o que isso significa em números, isso foi equivalente a 10 anos de mortes na guerra do Iraque. Tipo assim, às vezes parece que o Brasil tem guerra e ninguém sabe, ninguém foi informado, não é verdade? Mas assim, 10 anos de morte no Iraque equivale a 1 ano de morte violenta no Brasil. 60 mil mortes. Ok? Registrou? Pega um papelzinho e vamos fazer umas anotações. Então, 60 mil mortes. Mas, no Brasil, morrem todos os anos 570 mil pessoas por problema no coração. Beleza? Se a gente não falar de Brasil, a gente falar de mundo. No mundo, morrem por problemas no coração, se eu não me engano, é 17 milhões e 500 mil pessoas. Ok. Então vamos pensar nesse número. Imagina só. Nesses números, né? O primeiro número, 570 mil pessoas por problema no coração. Morre quase, vamos dizer assim, 9 vezes mais pessoas por problema no coração do que por mortes violentas. E o número de mortes violentas já é absurdo, percebe? Agora, se a gente pensar no mundo, imagina só, 17 milhões e 500 mil pessoas morrem todos os anos. Se você multiplicar em 10 anos, tem quase a população do Brasil. Na verdade, daria 175 milhões de pessoas mortas, né? E o Brasil tem 200 e poucas milhões de pessoas. Então imagina só, é quase a população de um país de dimensão continental, todos os anos por causa de um problema. Uma série de problemas relacionados ao coração, mas um problema básico, no coração. Agora, de onde vem esse problema no coração? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, esse problema existia? Então assim, para vocês terem ideia, em 1923, mais ou menos 10% da população dos Estados Unidos morria por problema cardíaco. 10%, ok? E eu vou falar sobre um livro que está documentado neste outro livro aqui, que previu que este número chegaria a 50%. E hoje, nos Estados Unidos, 50% de todas as mortes é por causa de problema no coração. Então o cara, um cientista de verdade, que a gente vai conversar aqui, previu isso em 1923. Nada mal, hein, para um cientista, hein? Este livro aqui se chama Tratamento de Canal, é encoberto, tá? Ele foi escrito por um dos fundadores da Associação de Especialistas de Canal Dentário. E o nome dele, para quem não conhece, é o Dr. George Maney. Vamos ver se eu acho uma foto dele aqui no livro. Este cara aqui, ó. Cara fantástico, com o sorriso. Assim como muitos cientistas de verdade, descobriu tarde algumas coisas. Ele, assim, é considerado um traidor da área dele, ok? Ele recebeu uma medalha por ser um dos maiores especialistas e um dos fundadores vivos da Associação de Especialistas de Canal Dentário dos Estados Unidos. Ele recebeu uma medalha e, no final das contas, ele escreveu esse livro que foi, assim, um banho de água fria para todo mundo que faz tratamento de canal. Só que eu quero falar sobre o que está oculto nisso, tá? Então vamos lá. Esse cara que fez milhares de tratamentos de canal e quando já chegou na velhice dele, ele recebeu um livro, na verdade um livro de 2 volumes, de um médico que se chama Wellston Price. Esse camarada aqui. Puxa, esse cara que é fascinante, ok? Esse livro aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, volume 1 e 2 são 1.400 páginas, 1.400 páginas de evidência do que ele está falando, que é documentada nesse pequeno livro aqui que é para leigos, ok? Pequeno livro para leigos. E olha que interessante, olha que interessante.
É o seguinte, o Dr. Price, um dia no consultório dele, recebeu uma mulher numa cadeira de rodas. Ela tinha uma artrite muito forte. Ela tinha dores para andar, então ela andava numa cadeira de rodas. E ele foi fazer uma limpeza nos dentes dela. E ele olhou lá um tratamento de canal. Ele falou assim, esse tratamento de canal aqui eu estou um pouco em dúvida. E falou assim, eu posso arrancar esse dente? A mulher assim, já tinha todos os problemas do mundo. Tá? A cadeira de rodas e tudo mais. Falou assim, faz o que você quiser, cara. Ele arrancou o canal da mulher. Para quem não sabe, o que é um canal? Um dente com canal. Quando você tem uma cárie muito grande, ou você tem um problema no dente, quebrou, às vezes você comeu, tinha uma pedra junto com o feijão, às vezes acontece, quebrou o dente. Histórias, né? Então, você quebra o dente por algum motivo, você comeu amendoim, sei lá. E chega numa parte muito sensível do dente, o dentista vai lá, faz um furo no seu dente, pega um ferro e remove o nervo que está dentro do seu dente. Ele faz assim, ó, remove tudo, pega uma lixa e fica lá lixando o seu dente até tirar o nervo que está lá, certo? Coloca um produto químico dentro do seu dente para matar todas as bactérias, deixa lá durante alguns dias, fica fechado, depois ele coloca um cimento mais ou menos impermeável e fecha e você fica lá com o seu dente bonitão. Você não tá banguela, você não perdeu um dente, percebe? Você está lá com o seu dente, só que aquele dente tá morto. E a ideia parecia boa, percebe? Bom. E aí o que acontece? Ele foi lá, tirou esse dente dessa mulher, tá? Todo mundo faz hoje em dia, tá? Só voltando mais um pouco. Na época que ele escreveu o livro, em 1923, 17 milhões de tratamentos de canal eram realizados nos Estados Unidos. No dia que este outro pesquisador, esse outro cientista escreveu este livro aqui, foi no ano 2007, este livro aqui, essa versão aqui, que é a 8ª edição já. Quando ele escreveu este livro, já eram realizados 30 milhões de tratamentos de canal. Então a gente está falando de uma coisa assim, de um pedaço muito grande da população. Todo mundo, ou boa parte das pessoas que tem acima de 40 anos, 30 anos, tem tratamento de canal. Daí, para você fazer uma coroa no dente, você precisa de tratamento de canal. Para fazer várias coisas, você precisa de tratamento de canal. Tá? Então, assim. E nesse caso aí, então, numa coisa específica da mulher, todo mundo faz. E ele arrancou o dente da mulher. Tá bom, passa 2 semanas, adivinha? Aquela mulher que estava na cadeira de rodas ligou para ele e disse assim, ó. Ô doutor, tô andando, ok? Não estou sentindo mais dores. Não estou sentindo dores nas juntas, etc. Tal. Estou bem, eu estou achando que foi o dente que você tirou. Ele falou, puxa vida, eu posso dar uma olhada nesse dente? Ela levou lá o dente. Não tinha nada demais no dente. Aí o que ele fez? Foi para casa, curioso, né? Com o dente no bolso. E pensou assim. Ele tinha lá os coelhos. Ele pensou, vou abrir as costas de um coelho e colocar o dente dentro e vou fechar. Lógico, dando anestesia, tudo isso, né? E adivinha, passado um dia ou 2, o coelho parecia que estava com artrite, estava com dores, estava sentindo dores. E no 3º dia o coelho, morreu. Aí ele falou, não é possível. 3 dias o coelho morreu. Ele falou, foi porque eu abri as costas do coelho. Ele foi lá, fez o mesmo procedimento em outro coelho. Só que ao invés de colocar um dente lá dentro, ele pegou a moeda e colocou dentro das costas do coelho. E adivinha, o coelho viveu normalmente, não morreu. Depois ele teve que, depois de algum tempo lá, ele teve que sacrificar o coelho para dar uma olhada no que tinha acontecido. E o organismo do coelho encapsulou o dente, nada demais. Aí ele resolveu, falou, não, acho que é porque o dente era grande. Ele quebrou o dente da mulher, pegou um fragmento do dente da mulher e colocou nas costas de outro coelho. Passado 3 dias, o coelho já tinha apresentado sinais de artrite e morreu. Ele falou, não é possível. Pegou outro pedaço, moeu e colocou nas costas de um coelho. Depois de 3 dias, o coelho, morreu. Ele falou, sabe uma coisa?
O dente daquela mulher tá podre mesmo, né? Só pode ser isso. Aí tá bom, passado alguns dias, chega lá no consultório dele o quê? Um cara reclamando. Ai, minha pressão tá alta, não consigo subir a escada mais, meu Deus do céu. O cara reclamando de tudo. Aí ele foi examinar o cara tinha um tratamento de canal. Ele virou pro cara e falou assim, olha, não tá nada, tá indicando que o seu canal tá com problema. Você tá sentindo dor? O cara falou, não tô sentindo dor nenhuma. Ele falou, mas eu tô achando, tenho uma impressão que tem algum problema no seu canal. Eu posso removê-lo, posso extrair o seu dente? O cara falou assim, tá, seu doutor, faz aí, né? E removeu o dente do cara. Passado 2 semanas, ele liga pro cara e pergunta, como é que anda a sua saúde? O cara falou, tô aqui um rojão, cara. Não, minha pressão diminuiu, eu não sei o que aconteceu, tô com super bem, não tenho mais pressão alta. E tô tudo bem aqui, etc, tal. Eu tô com super saúde, meu. Nota 10. Interessante. E foi pra casa dele e falou, sabe uma coisa? Quebrou o dente e resolveu inserir nas costas de um coelho. Um fragmento do dente. E o coelho, antes de uma semana, morreu. Do que? Ataque cardíaco. Tá. Esquisito, não? Ok, testem outro coelho, põe outro fragmento no coelho, o coelho, menos de uma semana, morre. Porra, o do cara também tava podre, hein? Beleza. E aí chega um caso enigmático lá na mão dele, que é uma mulher cega, ok? A mulher tá com o olho aqui todo escuro, ó. Todo escuro. Ele vai lá, tira o dente da mulher. A mulher, ela não recuperou a visão totalmente depois de 2 semanas, mas parou de avançar o processo, né? Depois ele documenta isso. Mas o interessante é, ele pôs o dente o pedaço, o fragmento do dente da mulher no coelho. E olha aqui, o coelho, depois de um dia que já está com o olho ruim, e em questão de 1 semana tá cego, totalmente cego, não dá mais para ver o olho do coelho. E o coelho, morreu. Cego. Olha só, hein? Cientista de verdade procurando evidência, não? Que estranho isso, hein? Você fica de olho assim, pareceu uma coisa esquisita aí, né? Muito estranho. O coelho, morreu. Ele fez testes, então, com centenas de pacientes, documentou tudo. Fez um trabalho maravilhoso, com fotos e tudo mais. E o que ele descobriu é o seguinte. Vamos lá. Ele suspeitou que os dentes com tratamento de canal tinham um problema. Tá? O problema é, o dente está morto, ok? O dente está morto e a dentina, ela tem pequenos tubinhos. Embora muitos dentistas daquela época acreditassem que a dentina era muito pouco porosa, ele já não acreditava nisso. O que a gente sabe hoje em dia da dentina é isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem do microscópio eletrônico de varredura da dentina. Então, esse aqui são os furinhos que nós temos na dentina do dente. Isso aqui, essa foto com uma ampliação de 1120 vezes e esta ao lado com uma ampliação maior ainda de 5.000 vezes. Cada milímetro da nossa dentina tem 30.000 furinhos desse. 30.000 furinhos desse. Imagina, 1 milímetro quadrado tem 30.000 furinhos desse. E esses furinhos, eles são deste jeito aqui. Isso aqui é um corte, tá, no dente. Então você vê aqui, ó. Esses furinhos, na verdade, são tubos. São tubos. E quando você pega um dente com tratamento de canal e faz isso, olha só o que tem dentro desses tubos. Esses são os tubos com microscópio eletrônico de varredura. E dentro deles, esses bastonetes aqui pequenininhos, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Vocês conseguem ver direitinho, mais ou menos? Essas feições aqui, ó, são bactérias que são bem menores do que os tubos. Os tubos são enormes para elas, tá vendo? Ó? Quando o dente tá morto lá dentro, a gente fez o canal, tratamento de canal,
O nosso corpo ele não consegue chegar até o dente, até dentro do dente para matar a bactéria. Então o dente ele fica lá, ó, o tempo todo liberando bactéria e toxina da bactéria para o nosso corpo, o tempo todo. Basicamente, o corpo não consegue encontrar a fonte disso. Ele sabe que tem um problema, o corpo está sendo infectado constantemente. Um pouquinho por dia, uma pequena dose de veneno por dia, mas ele não consegue encontrar. Então o que o corpo faz? Ele tenta irrigar mais o corpo. Assim mesmo, né? O coração tenta irrigar mais o corpo. Para quê? Para que o sangue chegue em mais pedaços do corpo, para encontrar esse ponto de infecção, para tratar ele com o nosso sistema imunológico. Mas ele nunca vai ter sucesso. Então ele aumenta a nossa pressão pra caramba para tentar encontrar essas bactérias. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e toma um remédio de pressão para reduzir a pressão. Pá, errado, né? O problema está lá no dente morto. A gente não chama de dente morto, a gente chama dente com tratamento de canal. Então, o que o Dr. Price viu? Ele fez o estudo das bactérias que tem dentro dos dentes. E adivinha, o que tem dentro do... Qual é a principal bactéria que tem dentro do dente com canal? Chuta. Streptococcus fecalis. Sim, aquele que tem lá no cocô. É isso que tem dentro do dente, ok? A nossa boca é cheia de bactérias, ok? Mas o problema é, a bactéria da nossa boca, quando ela entra dentro do dente, ela conseguiu uma morada fixa, que o corpo não consegue matar ela de jeito nenhum. Ela está num lugar que não estava previsto, o corpo não previu que uma bactéria pudesse entrar ali, porque ele não previu que iria existir tratamento de canal, certo? E essa bactéria, ela está quieta lá, só que a gente está tendo um monte de problemas na nossa vida ao longo do tempo. E está tomando o quê? Antibióticos. Toma um antibiótico aqui, passados 6, 7 anos, tem um problema lá, toma outro antibiótico, passa não sei quanto tempo, toma outro antibiótico. Na nossa vida a gente toma alguns. E essas bactérias, elas vão se adaptando, ou seja, elas vão sofrendo mutações também. Além de se adaptar, elas vão sofrendo mutações. E elas se tornam super bactérias que o antibiótico não mata mais. E tá dentro do nosso dente, pô. O nosso dente é a fonte disso. E essas bactérias, elas vão para a corrente sanguínea, algumas se alojam no fígado, algumas se alojam no coração. Hoje o que se sabe, por exemplo, é que a maior parte dos problemas no coração são bactérias no coração. Mas, inclusive, só falando aqui, Streptococcus fecalis, vamos deixar mais claro, ok? A da merda. É complicado. Eu vou dar uma paradinha no vídeo porque está chegando o nosso limite de tempo da câmera e eu já continuo, só um minuto. Bom, continuando. Então, o que o Dr. Price fez foi o seguinte. Ele pegou um filtro, não vou explicar aqui a parte técnica, mas ele pegou um filtro e ele conseguiu separar em duas partes. A parte biológica, as bactérias, e a parte, as toxinas das bactérias, ok? Parte química. E ele pegou a bactéria e injetou diretamente nas costas de um coelho. E o coelho demorou 3 semanas para morrer. E ele olhou e falou, não é possível, o coelho sempre morre em uma semana. Eu acabei de injetar bactéria pura nas costas do coelho. O coelho estava vivo, ficou 3 semanas antes de morrer. Mas morreu, né? Aí ele foi lá, pegou a outra parte que ele tirou do dente, que eram as toxinas das bactérias. E ele injetou no coelho e o coelho morreu em 3 dias. Ele falou, agora sim, isso faz sentido, não? Então o que ele descobriu já em 1923 foi o que mata as pessoas, o que faz mal para as pessoas não são as bactérias, e sim as toxinas liberadas pelas bactérias, ok? Isso todo mundo sabe disso, ok? Na Bahia, alguns anos atrás, teve um reservatório, se eu não me engano foi o de Sobradinho, tinha um bar, tem uma reportagem sobre isso, eu vou ver se eu acho para deixar na descrição do vídeo, não tenho certeza e não prometo. Mas teve um bar que utilizou lá a água do reservatório e foi uma época que tinha um negócio que chama cianobactérias. É normal de água parada em pequenas lâminas d'água. No caso Sobradinho isso acontece. Não são todos os reservatórios de água, a maioria dos reservatórios são profundos.
mas como tem uma lâmina d'água pequena, eles estavam tirando a água de lá e filtrando. Só que assim, o filtro, ele separa as bactérias. Então todo mundo do bar tomou água sem bactéria. Só que a cianobactéria, ela libera um negócio que chama cianotoxina. E a cianotoxina é mortal. E o bar tinha uma festa naquele dia e morreram foram 190 pessoas. 180, 190 pessoas em um único dia, por causa da água. Por causa de beber água. Ok? Não foi bebendo vinho nem nada, foi bebendo água. Então tá bom. As toxinas, elas são super venenosas, o que é um veneno. Só que a bactéria, ela o que é? A máquina produtora de veneno. E a máquina produtora de veneno fica dentro do nosso dente morto, que é o dente com tratamento de canal. Então o que acontece? O principal efeito dessas bactérias são problemas cardíacos, ok? O principal sintoma que a gente tem, vamos supor, tem pessoas que morrem, por exemplo, tem várias doenças relacionadas com essas bactérias, mas as pessoas não sentem, elas estão lá, tal, de repente, deu uma puta doença, o cara morre. Mas um dos indícios que se tem, antes de ter essas doenças piores, é o aumento da pressão. Então a pressão da pessoa sobe, a pessoa fica com pressão alta. Tá? E eu li esse livro, ainda vou falar mais sobre ele, e eu tinha pressão alta, ok? Tinha pressão alta. E eu resolvi fazer um experimento, demorou um mês aí, eu não publiquei vídeo inclusive. Eu fui lá, identifiquei da forma que ele falou, não sentindo o dente, eu peguei os tratamentos de canal e os outros dentes, e aqui embaixo, na gengiva, tá? Não tô falando pra ninguém fazer, hein? É proibido fazer. Não é não, eu fiz, tá? Mas... E eu passei o dedo, e às vezes você sente uma sensibilidade em algum dente, ou em um dente com tratamento de canal. Principalmente com tratamento de canal. E eu senti uma sensibilidade, não doía nada, não era dor, não é dor, é uma sensibilidade, não é dor, não doía nada no meu dente. A minha pressão, assim, todo mundo, pelo menos na USP, todo mundo sabia que eu tinha pressão alta, tá? Por quê? Porque, deixa eu ver aqui, cadê? Perdi um negócio aqui. Porque eu fui fazer um exame de esteira num cardiologista uma vez. E o exame de esteira durava 5 minutos. E depois de 2 minutos, o cardiologista, assim, a esteira tava a 10 por hora. Sei lá, 10 por hora nada. 10 por hora é rápido. Tava bem devagarzinha. E a fase seguinte era esticar a esteira para cima, assim, com um ângulo. E o cardiologista falou, é melhor parar que você vai ter um ataque cardíaco. Eu falei, não tô sentindo nada. Ele falou, sua pressão já tá 22 por não sei o quê. Bom. Então assim, eu tinha pressão alta, ok? Sempre tive pressão alta. Nos últimos anos, assim, tive pressão alta. E encontrei um dente aqui que eu senti sensibilidade. Arranquei o dente, estou procurando ele. Cadê meu dente? Só um minuto. Tá aqui. Ganhei uma caixinha. Ok? Tá aqui meu dente. Vocês ouvindo? Estão ouvindo? É um dente com canal, ok? E assim, eu não tava sentindo dor, mas olha assim, ele não é lindo, ok? Ele não tá lindo. Tá aqui, dente enorme, ó. Dentão. Passado 2 semanas, quanto que tá a minha pressão? A minha pressão não passa de 12 ou 13 por 7 por 6. Minha pressão tá normal. Já medi dezenas de vezes e minha pressão tá normal. Totalmente normal. Eu tô com um buraco aqui na boca, claro. Mas assim, olha só. O buraco na boca não vai me matar, certo? Já vai fechar tal direitinho. Agora, a pressão alta poderia. Percebe? E tem um monte de gente que morre por causa disso. Uma das pessoas que morreu por causa disso foi meu pai.
Meu pai teve uma pressão alta, estourou uma veia na cabeça dele, etc, tal, e ele morreu. Agora, sabe quantas pessoas morrem por causa de pressão alta? Por causa de problema relacionado a essa pressão alta e tudo mais? Um monte. Um monte de pessoas. E às vezes é só o dente. Sabe quantas pessoas têm artrite no mundo? Dores nas juntas, etc? Às vezes é só o dente. Sabe quantas pessoas têm problemas nervosos, nos nervos e tudo mais? Um monte. E às vezes é só um problema no dente. No dente. Agora, é interessante que o tratamento de canal ele é indicado no mundo inteiro, ok? O livro que esse cara está falando, esse cara aqui ganhou uma medalha por ser um dos fundadores da Associação de Especialistas de Canal Dentário, um dos 3 caras vivos, um dos maiores especialistas do mundo, e ele é considerado um traidor por escrever esse livro, falando assim, ó, tratamento de canal. Ele falou assim, não recomenda todo mundo arrancar todos os canais, tratamento de canal. Por quê? Ele falou assim, tem 25%, se você tiver saúde perfeita, tem 25% de chance de você não ter problema no futuro com tratamento de canal. 25%. Então ele fala, você não pode arrancar todos os dentes. Mas eu leio da seguinte forma, o que ele quis dizer é, se você tiver, ele falou, se você tiver problema de saúde, é 100% de certeza que tem algum problema no dente. Ok? Agora, se você não tiver problema de saúde, tiver uma saúde perfeita, e você tiver canal, só tem 75% de chance de dar problema. Só isso, só 75% de chance. Tá? Então assim, essa dica que eu tenho para falar, esse é um livro interessante. E, sim, eu vou ter que parar de novo a câmera aqui porque vai acabar a bateria. E eu quero falar sobre os críticos, porque vai ter crítica sobre isso e eu já conheço os artigos com as críticas e já tem resposta, tá bom? Então, um minutinho só, vou desligar a câmera, vou carregar a bateria e já continuo. Ok, continuando. Sobre as críticas, né? Bom, o Dr. Price fez um trabalho ótimo, perfeito. Está sendo bem mostrado neste livro aqui. E ele recebeu críticas, claro, né? Normal. As críticas foram o seguinte. Houve um outro pesquisador que tirou bactérias da boca de pessoas e injetou essas bactérias em coelhos também, e os coelhos não morreram. Como é que o Dr. Price respondeu essa crítica? Tá? Ele ainda estava vivo, etc. Tal, ele respondeu essa crítica e a resposta dele foi o seguinte: é óbvio que as bactérias que tem na língua, que estão dentro da nossa boca, acessíveis a nós, é óbvio que elas não matam a gente. Por quê? Porque a gente está vivo, ok? Então, se a gente está vivo, elas não são assim tão perigosas. As bactérias perigosas, segundo o Dr. Price, são as que entram dentro do dente e têm tempo para sofrer muitas mutações. Um tempo tão grande, tantos anos, que ela já tem resistência a vários antibióticos que a gente já tomou ao longo dos anos, né? Então são bactérias extremamente fortes, são super bactérias dentro do dente. Bom, ele respondeu isso e não houve mais questionamento sobre isso. Resposta perfeita. Um outro pesquisador alegou o seguinte. Ele falou o seguinte: o coelho ele é muitas vezes mais leve do que o ser humano. Se eu não me engano, é em torno de 30 vezes mais leve. Então, o que o Dr. Price fez foi o seguinte. Ele falou, isso faz sentido. Isso faz sentido. Então, a gente pode ter como lidar com essas bactérias. Então, o que o Dr. Price fez foi, pegou um pedaço de um dente desses que estava com problema e colocou num coelho, ok? O coelho morria depois de 3, 4, 5 dias, né? Em geral menos do que uma semana.
E ele tirava aquele fragmento do coelho 1, aquele mesmo fragmento, e colocava no coelho 2. Quando o coelho 2 morria, ele colocava no coelho 3, e a ideia dele era o seguinte: o coelho 1 morreria mais rápido, e o coelho 30, como ele... toda aquela química, as toxinas das bactérias, e bactéria poderia estar sendo já atacada pelos coelhos anteriores, o último coelho deveria viver muito mais tempo. Deveria ter um gráfico mostrando assim, ó, cada vez que você coloca num coelho diferente, conforme vai passando o tempo, o coelho vai vivendo alguns dias a mais. E o que aconteceu foi, do primeiro ao último coelho, todos eles morreram em menos de uma semana. Então assim, ele falou o seguinte: então não faz sentido essa observação, tá? As bactérias, sim, elas vão se multiplicando e elas são uma fábrica, elas representam fábricas de toxinas, ok? E não houve mais reclamação. Pronto. Dr. Price respondeu essas perguntas e outras tantas perguntas, sempre fazendo mais e mais experimentos. Alguém deve estar preocupado assim: nossa, parece que ele matou muito coelho. Não é que ele matou o coelho, ele utilizou em suas pesquisas 5.000 coelhos. Só isso. Isso aqui, você pode ler agora em poucas páginas, aqui, 200 e poucas páginas, é o resumo de um livro de 1.200 ou 1.400 páginas, não me lembro agora, do Dr. Price, onde ele utilizou, sim, 5.000 coelhos. Nos últimos anos, ele utilizava, nos últimos anos de pesquisa, 500 coelhos por ano. Então imagina só, fazer incisão em 5.000 coelhos, colocar o dente em 5.000 coelhos, fazer todas as anotações de 5.000 coelhos ao longo de 40 anos de estudo, tudo isso linkado com os pacientes, todo esse trabalho fenomenal de ciência de verdade, e adivinha quantos dentistas sabem disso? Vamos dizer assim, o meu dentista não sabe, ok? E assim, e sim, mesmo se você levar um livro desse para a maioria dos dentistas, eles vão falar: não é assim, não é bem assim. Por quê? Porque o que mais representa em faturamento para os dentistas são os canais. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para você tirar um dente custa em torno de R$100, ok? Para você fazer um canal, se eu não me engano, custava 400 ou 500 reais. Mas quando você faz o canal, em geral você quer fazer uma coroa. Uma coroa de cerâmica custa mais ou menos R$2.000, R$1.500. Então, pera um pouquinho. Olha só, a gente tá falando assim, vamos tirar todas essas coisas, coroa de 1.000 e poucos, R$2.000, canais de 400, 500, 600 reais, e vamos agora só colocar extração de dente de R$100. Lógico, também a dentadura, né? Porque depois que eu extraí muito dente, eu preciso de uma dentadura, né? Mas, imagine só que isso aqui pode resolver muitas coisas. Agora pergunta, vocês acham que os dentistas estão escondendo isso aqui? Não são só dentistas. Quem está escondendo isso aqui também é a comunidade médica, ok? A comunidade médica sabe o que está acontecendo, ok? Você acha que o cardiologista, ele pensa assim: vou indicar o cara aí no dentista. Que tal? Aí vai resolver todos os problemas. Não. Vou receitar um remedinho de pressão. Aí daqui 3 meses você volta aqui pra gente medir sua pressão e eu ver se aumenta a dosagem. Não é isso? Tá. Tem bons cardiologistas. Tem o Dr. Ribeiro, por exemplo, ótimo cardiologista. Tem ótimos dentistas também, como por exemplo esses 2 dentistas. O cara que escreveu esse livro, que ganhou uma medalha, tá? Por ser um dos caras vivos, uma das lendas de tratamento de canal, e que escreveu esse livro, e o Dr. Price, outro dentista. Mas aí vem uma pergunta interessante: por que isso não chega até a gente? O Dr. Price disse: olha, 10% hoje das pessoas estão morrendo de problema cardíaco, em 1923. Ele falou: mais para frente, esse número pode chegar a 50%, só por causa do problema dos dentes. E adivinha, chegou já em 50%.
E o cara fez a pesquisa em 1923. E você vai falar, mas o livro ficou perdido. Mas esse cara aqui publicou esse livro a primeira vez em 1993. E já está na 8ª edição, no ano 2007, que é esse livro que eu tenho. Tá? E daí? Resultou alguma mudança? Interessante. Aí tem esse livro aqui, bem interessante, tá? Fala sobre o assunto nada a ver, tá? Mas é também de um... Deixa eu virar a câmera aqui para não conseguir enxergar, se vocês estão vendo. Vou deixar bem claro aqui, ó. Tá vendo esse PhD? É um doutor, um cara com doutorado. E ele fez esse livro. Adivinha o nome do livro, ó. Vou subir aos pouquinhos aqui, ó. Então, vamos lá. Enquanto a ciência dorme. Enquanto a ciência dorme. Vamos lá, ciência. Continua dormindo, ciência de verdade. Não. Parece que chegou algumas pessoas para questionar, não é não? Tem o canal Inteligentista. Você é inscrito nesse canal aqui? Vai lá, se inscreve no canal Inteligentista também. Canal do Douglas. Vamos ver o que é ciência de verdade. Você percebe que ciência de verdade faz diferença na nossa vida? Meu Dr. Price, este livro aqui, o que o cara questiona? Quem cuida do portão da ciência? Essa é a pergunta. Ele pergunta, ele tem centenas de artigos publicados, tem livro publicado. Por que tudo que ele fala, há décadas, professor emérito da Universidade do Arizona, mais de 35 anos dando aula, 30 anos, 35, por que o que ele falou, tudo que ele falou, foi jogado no lixo? Por que o que pessoas muito menos capacitadas falaram foram para os livros didáticos? Por que estudos muito bem feitos, com muitos detalhes, como este aqui, vão para o lixo? E por que estudos mal feitos, por exemplo, ideologia de gênero, nem é ciência, tem ideologia no nome, filho. Imagina só, se nem ciência é, como é que pode uma coisa ser ensinada para criança? Nem ciência é, e é vendido como se fosse verdade. E os caras que falam verdade, olha só, não tá em lugar nenhum. A gente não ensina na escola mais. Impressionante. Bom, eu espero que a informação ajude. Vocês conversem com o dentista de vocês se alguém tiver pressão alta, arteriosclerose, problemas nos nervos, problemas nos olhos e etc. Por hoje é isso. Muito obrigado. E, bom, boa sorte a todos nós, né? Tem muita ciência oculta que na verdade não é oculta de ocultismo, é ciência oculta por algumas coisas que a gente não compreende, tá bom? Mas tem muita gente de coragem escrevendo bons livros, né? Este aqui, ó, esse livro aqui é o melhor, tá? Quem puder comprar este livro aqui, este livro é o melhor de todos aqui que eu estou indicando agora. Esse aqui é um livro ótimo. Assim, pra mim fez diferença, ok? Minha pressão de 20 e poucos, às vezes 18, às vezes eu tinha pressão, eu chamava de baixa, assim. Hoje eu só tô 18 por 10, por 12. Essa é a minha pressão baixa. Agora não. Agora a minha pressão tá lá 12, 13 por 7, 12 por 8, 13 por 8. Que coisa. Ciência de verdade às vezes faz um pouco de diferença, não é não? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.